Bem-vindos ao canal. Se você adora um doce, mas não consegue viver sem, eu vou te ajudar a parar de comer doces e também tentar entender por que você pode estar viciado neles. Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. Compulsão por doces. Uma coisa, gente, é gostar de doce e comer de vez em quando, ou até todos os dias, mas uma quantidade bem pequena. Outra coisa é ser viciado em doce e não poder viver sem, não saber se controlar. Então, cada vez que vai comer, come todos os dias e come uma barra, 2 barras, come uma caixa de bombom, come um pacote, 2 de bolacha recheada e não tem limite. Então, eu vou primeiro, antes de passar dicas de como parar de comer doce, tentar entender por que vocês podem estar dependentes dos doces. Existem vários fatores que podem estar levando vocês a aumentar o consumo de doce ou se tornar dependentes por doces. Uma das coisas que tem que ser investigadas é distúrbio da tireoide. Então, através de exames bioquímicos, é possível avaliar o funcionamento da tireoide e uma desregulação pode estar, então, levando ao aumento do consumo de doces. A carência vitamínica também pode levar ao aumento do consumo de doces, e principalmente do cromo e também de algumas vitaminas do complexo B, que inclusive são aquelas que dão um booster para o cérebro, que é a vitamina B6, B9 e B12. Então, possivelmente, carências vitamínicas do complexo B e de cromo podem levar a um consumo aumentado de doces. Outro grande fator que está relacionado ao aumento de consumo de doces é o estresse. O aumento do cortisol, que é um hormônio, ele pode estar relacionado ao aumento do consumo de doces. Então, a gente tem que avaliar a causa do estresse, tentar contornar esse estresse. Existem vários nutracêuticos que podem ajudar no estresse, na redução do estresse, na redução do cortisol e, consequentemente, te ajudando na redução da compulsão por doces. A má qualidade de sono, ela está diretamente relacionada ao aumento do consumo de doces. Então, se você dorme poucas horas ao dia, se você dorme muitas horas, mas mal, então essa falta de qualidade do sono, ela vai levar a uma compulsão, a um aumento do consumo de doces. E existem também várias coisas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de sono, né? Inclusive a suplementação com magnésio, que foi tema do nosso vídeo anterior. Outro motivo, ou razão, que pode estar levando você a aumentar o consumo de doce é a desbiose intestinal, que eu acredito, por trabalhar com modulação intestinal, que seja o problema da maioria das pessoas viciadas em doces. O que é desbiose intestinal? É um desequilíbrio entre as bactérias boas e más do intestino. Nosso intestino tem bilhões de tipos de bactérias e o que a gente tem que fazer é aumentar o número das bactérias boas intestinais. No nosso intestino, a gente produz 90% da serotonina, que é o principal neurotransmissor que todos acreditam estar relacionados ou ser muito produzido pelo sistema nervoso central. Mas não, ele é produzido no intestino e ele está implicado em várias doenças ou distúrbios ou transtornos do humor, tá? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, serotonina está relacionado. Então, quando nós estamos em desbiose intestinal, a gente tem uma má qualidade de bactérias intestinais, nós não produzimos serotonina de maneira adequada. Então, a gente tem uma baixa produção de serotonina e isso vai levar ao aumento de comer doces, porque é a serotonina que vai nos dar essa sensação, então, de bem-estar. E quando ela está baixa, a gente tem vontade por doces, né? Para tentar, então, aumentar essa sensação, então, de prazer e bem-estar. Então, quando nós estamos com os níveis corretos de serotonina, a vontade por doce diminui. Então, uma das maneiras de a gente reverter esse processo é regularizar e normalizar a microbiota intestinal através da reposição de probióticos, através da suplementação de probióticos. Então, essa serotonina, ela é produzida, então, em grande quantidade no intestino e via nervo vago ou circulação sistêmica, ela chega até o sistema nervoso central. Então agora chegou a hora da dica, né? O que a gente pode fazer para reduzir a vontade de comer doces? Existem vários nutracêuticos
que ajudam, por exemplo, a reduzir o estresse, que a gente comentou que o excesso de cortisol pode levar ao aumento do consumo de doces. Então, a gente pode usar a rhodiola rósea, a ashwagandha, eles ajudam a reduzir o cortisol. Existem outros nutracêuticos, como a teanina, que eu gosto bastante, o açafrão verdadeiro, a guimena silvestre, existe também a garcínia, que ajuda bastante. Mas o meu preferido, e a minha dica mesmo, ela fica por conta do 5-hidroxitriptofano. O 5-hidroxitriptofano, ele é precursor da serotonina. Então, você ingerindo o 5-hidroxitriptofano, suplementando ele, você consequentemente aumenta os níveis de serotonina dentro do organismo, aumenta a sensação do bem-estar e diminui, então, o apetite, essa voracidade por doces. Consequentemente, você aumentando o 5-hidroxitriptofano, você vai aumentar a serotonina e também melatonina, que é o hormônio que regula o sono. Então, ajudando a melhorar a sua qualidade de sono e, consequentemente, reduzindo a vontade, então, de comer doces. Então, quando a gente suplementa com 5-hidroxitriptofano, aumenta, consequentemente, melatonina, que é o hormônio que ajuda a gente a dormir melhor e, consequentemente, quem dorme melhor, melhora a imunidade, reduz o estresse e também melhora o metabolismo de uma forma geral. Claro que existem alimentos que também são ricos em 5-hidroxitriptofano, como, por exemplo, a banana, o grão de bico e, inclusive, o cacau. Por isso que quando a gente fala bastante do chocolate amargo, do chocolate 70%, do chocolate 90%, do chocolate 80% cacau, quanto mais cacau nós tivermos nesse chocolate, menos açúcar, ele vai ter maior teor de triptofano e aumenta, então, a quantidade de serotonina no nosso organismo. Eu fiz um vídeo anteriormente também falando só do whey protein, mas quando a gente suplementa com whey protein, nós temos todos os aminoácidos essenciais ali dentro, inclusive o triptofano, que é precursor da serotonina. Então, o whey protein, ele vai te dar uma sensação de saciedade e bem-estar e vai te ajudar a reduzir o consumo de doces. Uma coisa muito importante lembrar é o seguinte: não basta apenas suplementar com 5-hidroxitriptofano se o seu organismo como um todo é um organismo inflamado. Se você não tem uma dieta adequada em casa. Então, se você cozinha com óleos vegetais de canola, girassol, que são ricos em ômega 6, altamente inflamatórios, se você costuma comer alimentos ultraprocessados, alimentos com muita quantidade de gordura trans, né, esses embutidos, isso aumenta a inflamação no teu organismo. E aí o que que acontece? Todo aquele 5-hidroxitriptofano não se transforma em serotonina no seu organismo, ele vai se transformar em NMDA, tá? Que é um irritativo do sistema nervoso central. Então, a gente tem que desinflamar o organismo, né, reeducando a alimentação e para isso, então, fazer com que esse 5-hidroxitriptofano consiga de fato se transformar em serotonina. Outra coisa que ajuda bastante esse 5-hidroxitriptofano que a gente consome ou suplementa se transformar em serotonina é a vitamina D. Por isso é muito importante suplementar a vitamina D para que a gente então consiga fazer esse triptofano se transformar em serotonina. Então, gente, essa nossa compulsão por doces, esse vício em doces que a gente não só gosta, mas não consegue viver sem, ele é um vício. E ele é um vício por quê? Todo carboidrato, quando a gente fala em arroz, massas, enfim, os carboidratos se transformam dentro do organismo em açúcar, em glicose. Então, o açúcar mesmo, então, quando ele é ingerido, ele ativa áreas cerebrais do sistema nervoso central muito parecidas e muito próximas das áreas cerebrais que as drogas de abuso acabam ativando, que é o sistema límbico. Então, por isso, não basta apenas a gente suplementar com 5-hidroxitriptofano para aumentar a serotonina. A gente precisa avaliar, como eu falei anteriormente, a nossa reeducação alimentar, desinflamar o organismo, ter uma alimentação mais saudável, né, para que de fato a gente consiga melhorar, né, a quantidade então de serotonina dentro do organismo. E também, né, muitas vezes nesses pacientes a gente precisa suplementar com uns outros nutracêuticos que tentem reduzir um pouco a ansiedade, trabalhar com estresse para que essa vontade de comer doce diminua, exatamente porque os doces e também os carboidratos ativam essa área cerebral que as drogas de abuso também ativam.
Então, essa desregulação bioquímica que acontece no sistema nervoso central, baixando a quantidade de serotonina, ela também pode ser revertida com atividade física. A prática de atividade física, a prática de exercício físico, ela aumenta a serotonina e melhora a qualidade e a sensação de bem-estar dentro do organismo. Outro fator muito importante que pode estar te levando a aumentar o consumo de doces é a desidratação, a falta de água no organismo. Se você não costuma ingerir água ao longo do dia, o teu organismo muitas vezes não interpreta como sede, ele vai ativar o centro da fome e aumenta a tua voracidade e a vontade de comer carboidratos simples. Então, aumentando a quantidade de água ao longo do dia, você vai melhorar, né, vai reduzir essa vontade de comer doces. E, aliás, uma dica muito importante é cada vez que te der vontade por doce, toma um copo de água antes. Provavelmente essa vontade vai passar, né? Então, a gente tem que ter o hábito de melhorar o consumo de água ao longo do dia. E não é para começar a consumir 2 litros ao dia para quem não costuma consumir nem 500 ml. Vai tomando aos poucos. Uma semana você toma 500 ml, na outra semana você toma mais um pouquinho, até que no final de um mês você está conseguindo beber aí 1,5 litro de água. Outra coisa que pode estar te levando a aumentar o consumo de doces ou ter uma compulsão por doces é a famosa carbofobia, ou seja, é uma aversão por carboidratos. Então você elimina da sua dieta frutas que são ricas em vitaminas e fibras, achando que elas vão te engordar. Claro que fruta tem que ter medida, tem que ter quantidade ideal ao longo do dia, mas essa carbofobia, essa eliminação completa de carboidratos da dieta, nessas dietas assim ricas em proteínas ou que só se come proteína, ela pode fatalmente vai te levar a uma compulsão por doces. Então, o ideal é o equilíbrio, é comer então, sim, carboidratos de boa qualidade. Quem são eles? São as frutas, que como eu falei, são ricas em fibras, são ricas em vitaminas, aumentar o consumo de cereais integrais, que eles vão ajudar, né, a não aumentar tanto o pico de glicose no teu organismo, né, e também não dar pico de insulina, a aumentar o consumo de quinoa, de amaranto, aumentar o consumo de leguminosas, né, de aumentar o consumo de vegetais, que também tem carboidratos, mas é o carboidrato de boa qualidade. E eu, pelo menos, eu tenho muito cuidado em consumir, por exemplo, o mel, açúcar demerara, açúcar mascavo, que eles podem ser um gatilho para aumentar a tua compulsão por doces. Então, né, não é para substituir esse açúcar por esse outro tipo de, digamos, uma versão mais saudável de açúcar. Eu procuro evitar. O 5-hidroxitriptofano, então, que a gente havia falado como suplemento, normalmente ele é indicado na forma sublingual, entre 50 e 100 miligramas, tá? Se a gente aumentar muito a quantidade de 5-hidroxitriptofano, ele pode dar náuseas, então o ideal é o consumo dele em jejum, 1 hora a 2 horas antes do almoço e 1 hora a 2 horas antes da janta, então o consumo dele 2 vezes ao dia. Então você vai aumentar o aporte do 5-hidroxitriptofano, consequentemente aumenta a quantidade de serotonina no organismo, melhorando a sensação de bem-estar, vai te ajudar a reduzir o consumo de doces, mas é sempre bom lembrar que o nosso organismo ele é um conjunto, né, gente? Não adianta só suplementar com o 5-hidroxitriptofano, a gente tem que avaliar como é que está a nossa alimentação, de repente assim melhorar, reeducar a nossa alimentação, desinflamar o organismo, melhorar a nossa microbiota, fazer uma suplementação com probiótico, de repente entrar com prebiótico, com uma maior quantidade de fibras, né? Aumentar o consumo sim de carboidratos de boa qualidade, como a gente havia falado, regular o sono, melhorar a nossa qualidade de sono, tentar reduzir o estresse, tentar reduzir o cortisol, né? Avaliar se a gente não tem nenhum outro desequilíbrio hormonal no organismo, praticar exercícios físicos, né? Eu acho que a prática de atividade física ajuda muito a gente melhorar a qualidade de vida e, consequentemente, então, a vontade de comer doces, ela vai reduzir. Se você montar e fizer tudo em conjunto, né? Então, como unidos, fazemos a força. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu tenha ajudado vocês com a dica do 5-hidroxitriptofano na suplementação e tenha ajudado vocês a encontrar aí qual é o furo de vocês para estar aumentando o consumo de doces. Espero que tenham gostado do vídeo, então. Não deixem de compartilhar, de curtir, de se inscrever no canal e até o nosso próximo vídeo.